glória. Como é que a gente para esse rio? Aleluia. Agora vai fluir no rio da palavra. Amém. Aleluia. Deus é bom. Obrigada, Senhor. Obrigada. Ele é tão real. As pessoas tentam reduzir Jesus ou o cristianismo a uma religião. Jesus não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Aleluia. Obrigada, Senhor. Então, queridos, eu queria falar um pouco com vocês nessa manhã sobre a Páscoa. Amém? Sobre a Páscoa. Porque eu vinha conversando com o pastor Bento e a Silvia, né? Eu disse, meu Deus, como o homem... É lógico, a gente sabe que tem uma inspiração maligna por detrás disso, tem uma ideia maligna por detrás disso, mas como o homem tira Jesus de cena, né? Nós estamos na Páscoa e está tudo bem da gente dar presente um para o outro, a gente dá um ovinho, né? Dar presente para as crianças, dar presente para os amigos, está tudo certo, está tudo bem. Mas a grande questão é que a gente sempre precisa entender que Páscoa não tem nada a ver nem com coelho, nem com chocolate, né? Aí você vê o homem tirando Jesus de cena, né? Assim como é feito no Natal, né? Assim como é feito no Natal, onde supostamente se reporta ao nascimento de Jesus, mas a gente não vê Jesus, a gente vê um velhinho vestido de vermelho, a barba grande, carregando um saco de presente, né? Ou seja, tiram Jesus de cena. Mas eu queria, nessa palavra de hoje pela manhã, colocar Jesus no centro. Amém? E eu sei que muitos de vocês sabem disso. E outros talvez não. Então, para quem sabe, vai só reavivar o que você já sabe. E para quem não sabe, você vai voltar com um bom fundamento no seu coração hoje para casa. Amém? Queridos, a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica chamada Pesach, que foi traduzida para a gente como passagem. Mas a palavra Pesach literalmente significa passar por cima. Passar por cima. E originalmente a Páscoa ela não era uma celebração não era uma celebração cristã. Originalmente a Páscoa ela era uma celebração judaica, tá certo? Para os judeus que na época em que eles começaram a celebrar a Páscoa, eles nem eram chamados de judeus, eles eram chamados de hebreus. Quando eles começaram a celebrar, eles foram os primeiros, os judeus, eles foram os primeiros a celebrar a Páscoa. Até porque, queridos, a Páscoa tem tudo a ver com algo que eles viveram, que os judeus viveram. E foi o próprio Deus quem ordenou que eles deveriam celebrar a Páscoa todos os anos. Todos os anos. E seria uma forma, Deus ele estabeleceu que os judeus, eles deveriam celebrar a Páscoa todos os anos. E isso seria uma forma deles se lembrarem todos os anos do que Deus havia feito por eles. A Páscoa para o judeu é um memorial que foi ordenado por Deus, que deveria ser celebrado todos os anos. Para quê? Para que uma geração fosse ensinando a outra sobre a forma como Deus agiu milagrosamente, livrando os seus antepassados da escravidão. Certo? Então, a Páscoa para o judeu, ela é a celebração da saída dos seus antepassados da escravidão do Egito. Após eles terem ficado nessa condição durante mais ou menos 430 anos. A Páscoa traz a memória
não somente a passagem sobrenatural deles pelo Mar Vermelho, a pés enxutos, em direção à terra prometida, mas a Páscoa se reporta principalmente à última noite do povo hebreu como escravo no Egito. E qual era o cenário, gente? O que estava acontecendo? De onde se originou essa coisa, essa celebração chamada Páscoa? Que dia tão importante foi esse para o povo hebreu? Deus, ele estava para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E Moisés era o homem a quem Deus iria usar para tirar o povo hebreu do cativeiro do Egito. Só que aí, queridos, vocês acreditam que a maioria que conhece a história, se não, você vai lá na sua Bíblia e lê o livro de Êxodo. Aí Moisés, ele é colocado por Deus nessa posição de, recebe a incumbência de Deus de voltar lá no Egito e tirar o povo hebreu da escravidão. Só que Moisés, ele se depara com a obstinação e a dureza do coração de Faraó. Vocês conhecem, né, a história. E aí, diante dessa dureza do coração de Faraó, de dizer, não vai, eu não deixo, vocês não vão sair daqui. Ou tinha horas que até parecia que Faraó ia meio que amolecer, recuar, mas quando as coisas passavam, ele endurecia de novo, não sai ninguém daqui. E aí, diante desse quadro, queridos, e sendo o Egito uma nação altamente idólatra, o que Deus começou a fazer? Deus começou a agir. Deus começou a executar juízos sobre os deuses falsos do Egito. E é aí onde nós temos o envio das 10 pragas. Quantos se lembram disso? Que antes dos hebreus serem libertos, vieram 10 pragas sobre o Egito. E sabe, cada uma daquelas pragas, Deus estava executando um juízo sobre um Deus, com D minúsculo, que era adorado no Egito. Primeira praga. As águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Deus estava humilhando o Deus Nilo, conhecido como Api. A segunda praga, as rãs cobrem a terra. A deusa Rã, ou Hect, estava sendo humilhada. Terceira praga, piolhos nos homens e nos animais. Humilhação ao deus Tote. Quarta praga, as moscas atacam homens e animais. Humilhação do deus Pitá, que para eles era o criador do universo. Moscas, gente. Quinta praga, a morte dos animais. Humilhação de vários deuses. Serafes, Apis, o deus sagrado do gado, a deusa vaca, Ator, e a deusa Céu, Nut, imaginada como uma vaca com as estrelas afixadas na barriga. A sexta praga, tumores cobrem os homens e os animais. Humilhação da deusa rainha do céu, Neite. Sétima praga, chuva de granizo destrói as plantações. Humilhação dos deuses que controlam os elementos naturais. Deusa da água, Íris, e o deus do fogo, Osíris. Gente, lembrando que cada praga dessa só pegava os egípcios. Lá no espaçozinho, na terrinha, onde os hebreus, o povo de Deus estava, numa cidade chamada Gósen, queridos, eles estavam gozando de segurança. As pragas que, embora eles estivessem no território do Egito, e se naquela época existisse a tecnologia, queridos, de satélite, e esse que voa, e a gente olha por cima, drone.
Às vezes eu sou meio Bob, eu já falei aqui para os alunos do Rema. Gente, eu sou meio Bob espiritual, eu fico imaginando as coisas. Imagine se naquela época existisse drone, e supervoando assim, ó, sobrevoando o Egito. Aí, aquela praga toda tomando conta do Egito. Aí, lá no meio, uma cidadezinha chamada Gósen. Tudo tranquilo. Nada chegava lá. 8ª praga. Nuvem de gafanhotos. Humilhação dos deuses responsáveis pela colheita. O deus do ar, Shu, e o deus inseto, Sebeque. A 9ª praga. Escuridão por 3 dias. Aí, gente, seria sensacional ver por um drone. Porque a Bíblia diz que as trevas eram tão densas, tão densas, tão densas, que os egípcios, eles ficaram sentados por 3 dias sem sair do lugar. Porque eles não enxergavam um palmo diante do nariz. E aí eu fico imaginando essa cena, olhando de cima, o Egito todo na escuridão, e um pontinho de luz lá. Aquele pontinho de luz, gente, era Gósen. O lugar onde o povo de Deus estava, né? Glória a Deus. Sabe, gente, é tão real. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, ou você acredita nisso, ou você acredita nisso. Amém? Aleluia. 10ª praga, e foi a pior de todas, a morte dos primogênitos de homens e animais. A maior humilhação para os deuses egípcios, ou seja, para os próprios governantes do Egito, para os faraós do Egito, que se chamavam a si mesmo de deuses, filhos de Ra ou Amon-Ra. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E, queridos, e foi justamente debaixo deste último juízo sobre o Egito que se dá a libertação do povo de Deus do cativeiro. Se você continuar aí na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo o seguinte: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês. Peguem cordeiros, diga cordeiro, para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Que cerimônia é esta? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos, até hoje os judeus, eles celebram a Páscoa. Para eles a Páscoa é uma reunião familiar,
onde os pais aproveitam para ensinar aos filhos sobre a história deles e do seu Deus. Tem todo um ritual, né? Coisas que eles colocam na mesa, não é um jantar como outro qualquer. Né? Tem ervas amargas, tem pão sem fermento, tem um monte de coisa ali e tudo tudo tem um significado naquela mesa. E reportando justamente ao tempo que o povo judeu ficou em escravidão e a última noite que eles estavam no Egito, quando eles foram libertos. E justamente eles celebram a Páscoa nessa noite que antecede a libertação deles. Agora, nós também como cristãos, nós celebramos a Páscoa, ok? Mas não como uma ordenança. A Páscoa para a gente não é uma ordenança. Nós não seguimos rituais. Nós celebramos a Páscoa com um outro sentimento. Um sentimento de alegria. Para o cristianismo, queridos, a Páscoa, ela tem um significado diferente. A Páscoa judaica, ela comemora a passagem da escravidão para a libertação. Já a Páscoa cristã comemora a passagem da morte para a vida. Da morte para a vida. A nossa Páscoa justamente faz menção à ressurreição de Jesus. Jesus, ele era judeu e ele nasceu debaixo da lei. E ele estava acostumado a celebrar a Páscoa. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículos 41 e 42. Lucas, capítulo 2, versículos 41 e 42. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então vejam, a Páscoa era uma celebração que Jesus, como judeu, estava totalmente familiarizado com ela. Ok? Mas aí, né, ele cresce. Aí você vai lá para Mateus 26. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Mateus 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhe respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Queridos, a última refeição de Jesus com os seus discípulos, que para nós ficou conhecida como a última ceia, na verdade, a última refeição que Jesus tem com os seus discípulos foi um jantar de Páscoa. Ok? Foi um jantar de Páscoa. E é interessante porque os 4 evangelhos relatam esse mesmo jantar, essa mesma ceia. Mas Lucas registrou coisas muito interessantes que os outros não registraram. Então, vai comigo lá em Lucas 22. Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 14. Lucas 22. A partir do versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês.
que tinha de diferente nessa Páscoa? Por que Jesus disse que ansiava por esta Páscoa? Se era algo que ele estava acostumado a celebrar todos os anos. O que tinha nesta de diferente? Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então vejam, queridos, Jesus ele diz: desejei muito comer esta Páscoa com vocês. É como se ele estivesse dizendo: até que enfim chegou. Chegou. E Jesus deu a esta última ceia, que era um jantar de Páscoa, um novo significado. Ele sabia, lembram que lá em Êxodo, Deus, ele fala e ele ordena que cada família sacrificasse um cordeiro. E o escritor aos Hebreus diz que as coisas da antiga aliança eram uma sombra de bens futuros. Aquele sacrifício que foi feito pelos hebreus no Egito, antes deles serem libertos, aquele animal que foi sacrificado e que o sangue colocado nos umbrais da porta proveu salvação para aquelas famílias, aquele sacrifício apontava para um sacrifício que seria um dia realizado de uma forma tão perfeita que nunca mais um animal teria que ser imolado. Lá no Egito foram os homens que providenciaram o cordeiro para o sacrifício. Mas aqui, queridos, foi o próprio Deus entregando o cordeiro dele pela humanidade. Amém? Aleluia. Aleluia. Jesus sabia que ele estava celebrando a passagem que o sacrifício dele ia dar à humanidade. Enquanto na Páscoa judaica o povo celebra uma libertação física, a passagem da escravidão do Egito para a terra prometida, ele já estava celebrando a passagem, Jesus, ele já estava celebrando a passagem da antiga aliança para uma nova aliança. Jesus ele já estava celebrando a passagem da lei para a graça. E isso é tão certo, queridos, que ele disse: façam isto em memória de mim. Se lembrem de mim. Quando vocês estiverem celebrando a Páscoa, lembrem do que eu fiz por vocês. Sabe, queridos, Deus não enviou o seu filho para que as pessoas se emocionassem com a história dele. Quantas pessoas, nessa semana, ontem, hoje, elas estão chorando por assistir filmes que encenam a paixão de Cristo. As pessoas se emocionam, mas a grande questão é que elas não entendem por que o Filho de Deus teve que deixar o céu, vir na terra e morrer no nosso lugar. Elas nem sabem que ele morreu no nosso lugar. Elas só sabem que ele morreu numa cruz, que ele sofreu muito, mas elas não entendem o que estava por detrás disso. E sabe, queridos, lá em João capítulo 3, a partir do versículo 16, João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5,24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe, queridos, nós sabemos que um dia o primeiro homem, o cabeça da raça humana, Adão, um dia ele vivendo lá no jardim, ele estava vivo, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha a natureza de Deus, ele desfrutava de vida plena, mas houve um dia em que este homem cometeu alta traição contra Deus, ele pecou, e naquele momento Adão morreu espiritualmente, ele se separou de Deus, e Adão experimentou, queridos, o que foi passar da vida para a morte. O homem agora estava morto espiritualmente. E o que é isso, Zuleika? Morto espiritualmente. Espírito não morre. Morto espiritualmente, queridos, é separado de Deus. O homem se desligou de Deus. Foi o que o pecado fez com a humanidade. Desligou o homem de Deus. E aí o homem, numa tentativa de se conectar com Deus novamente, inventou uma coisa chamada religião, que vem do latim justamente religare. Religião, ou seja, uma forma de me religar a Deus. E o homem inventou um monte de normas, de preceitos, de regras. Faça assim, suba não sei quanto isso, pague aquilo, sabe? Se sacrifique, se corte, fique de joelho no milho, tanta bobagem, tudo em nome de tentar se religar a Deus. Mas religião não tem o poder de ligar o homem a Deus. E Deus sabia disso. Nenhuma tentativa do homem poderia trazer o homem de volta para a presença dele. Mas ele nos amou tanto. Ele sentiu tanta saudade da gente. Ele nos quis tanto. Gente, eu não sei que amor é esse, não. Porque a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos. Mas ele nos amou. E ele nos quis tanto com ele outra vez, que ele mesmo providenciou a forma, a maneira de nos ter de volta na presença dele. E não são os nossos sacrifícios, nem os nossos rituais, nem as nossas boas obras. Somente Jesus tem o poder de nos ligar novamente a Deus. E aí é o que Jesus diz aqui: quem crê na minha palavra e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou. Essa é a nossa passagem, essa é a nossa Páscoa. Sabe, queridos, em Adão, nós fomos colocados no terreno da morte. Mas em Jesus, a gente faz o caminho de volta. A gente sai da morte para a vida. Para a vida. Esse é o sentido da Páscoa para a gente, querido. Jesus é a nossa Páscoa.
Amém? Ele é a nossa passagem. Passagem do quê? Da morte para a vida eterna. Passagem do império das trevas para o reino de luz. Passagem da condição de criaturas para filhos de Deus. Passagem de condenados para justificados. Passagem de escravos do pecado para livres do pecado. Passagem da angústia para a paz. Gente, filho de Deus anda em paz. Filho de Deus sabe o que é dormir. Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Não é porque todas as coisas vão bem. É porque nós temos uma paz dentro da gente que excede todo entendimento. Sabe, não é a paz que o seu dinheiro produz, não é a paz que a sua saúde física produz, não é a paz que a sua condição financeira produz. Essa paz é uma paz que ela é natural, não é verdade? Se tem dinheiro no bolso, se tem saúde, se está tudo tranquilo dentro de casa, oba, eu estou em paz, tudo vai bem. Mas a paz de Deus, ela é tão sobrenatural, sabe, que a gente pode estar debaixo de uma tempestade e as coisas estão fora do lugar ao nosso redor, mas ainda assim a palavra de Deus diz, olha, essa paz, ela excede todo pensamento, ela excede todo sentimento. É uma paz apesar de. Então Jesus é a nossa passagem da angústia para a paz. Tem paz. Passagem da tristeza para a alegria, da escassez para a prosperidade, da doença para a saúde, da fraqueza para a força, da murmuração para o louvor, do desalento para o conforto, do medo para a segurança, da solidão para a companhia diária do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu falava aqui no chá que nós tivemos com as mulheres, quem tem uma vida plena com Deus, não tem lugar para sentimento de solidão. Você pode estar sozinho, fisicamente falando. Você fecha a porta da sua casa, não tem uma boquinha ali do seu lado para você bater papo. Mas não tem lugar para sentimento de solidão. Porque Ele nos preenche completamente. Jesus é a nossa passagem da prisão para a liberdade, da derrota para a vitória. Sabe, queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou tão grata quando eu paro para pensar no amor de Deus por nós. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, onde eu estaria hoje? E o que eu seria hoje se a sua graça não tivesse me alcançado? Se o seu amor não tivesse me alcançado? Mas sabe, Ele me amou tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. E nele eu passei da desgraça, da derrota, da vergonha para a honra. Sabe? E como Deus, Ele é exageradamente bom. A medida dele sempre será maior do que aquilo que nos foi tirado. Ele diz, olha, no lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. Já não estava de bom tamanho Ele só nos restituir a honra, mas como Ele é tão bom, como Ele faz infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar, e tipo assim, você perdeu sua honra, pois eu vou lhe dar em dobro. Esse é o amor de Deus por nós. Sabe, queridos, eu queria que você saísse daqui nessa manhã, eu queria chamar o grupo de louvor, queria que você saísse dessa manhã, você voltasse para casa com o seu coração queimando, sabe? Você pensando no amor que Deus teve pela sua vida. Que a Páscoa, ela reavive dentro de você essa consciência do preço que você custou. Toda vez que você agora celebrar uma Páscoa, lembra disso. Como você é valioso para Deus. O preço que custou você estar aqui hoje.
o preço que custou você ser salvo. Eu sempre digo, queridos, que as pessoas dizem, a salvação é de graça, a salvação é de graça. E é mesmo para a gente. Para a gente. Mas para Jesus não foi de graça. Custou a vida dele. Custou a vida dele. Amém? Você pode fechar seus olhos e orar. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, que é mais doce que o mel, mas ao mesmo tempo ela é carregada de poder. Obrigada pelo teu amor. Que amor é esse, Senhor? Na verdade, nós nunca vamos compreender a profundidade deste amor. E nós nunca vamos saber o preço que Jesus pagou por cada um de nós. Mas nós recebemos o seu amor. Recebemos a salvação. E tudo o que nós queremos, Pai, é responder ao seu amor com o nosso amor. Responder ao seu amor com a nossa vida. Porque esta é a forma que nós encontramos de te dizer muito obrigado. Por isso, Senhor, aqui está um povo que nunca vai olhar para trás. Um povo que nunca vai sentir saudade do Egito. Um povo que nunca vai sentir saudade do mundo, nem das práticas mundanas. Um povo que sempre caminhará com o coração grato. Obrigada, Pai. Recebe a nossa gratidão na manhã deste dia. Quando o Brasil inteiro celebra a Páscoa, nós entendemos o que é a Páscoa. Jesus, você foi a nossa passagem da morte para a vida. Obrigada, Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.